Glórias seja dada a Deus, a paz do Senhor seja com todos os nossos irmãos. É bênção do Senhor podermos mais uma vez aprender da sua gloriosa palavra, podermos entender da sua vontade um pouco mais para conosco. E a grandeza de Deus é impossível de ser entendida pelo raciocínio humano. Por isso nós dependemos do Espírito Santo e de sua direção. E isso tudo ocorre através das Escrituras Sagradas. Amados, nesta noite, neste momento, eu quero trabalhar em um ensino, e eu quero usar como tema para este ensino uma pergunta, na verdade. Será que existe algo em Deus que ainda pode ser melhorado? Porque a Bíblia nos mostra claramente que Ele é perfeito. Nós que conhecemos as Escrituras Sagradas sabemos disso, conhecemos a Bíblia, sabemos que Deus ele é perfeito. Mas em uma certa feita Deus disse para o apóstolo Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, o poder de Deus. Ora, se Deus ele é perfeito, tudo que ele tem é perfeito. Então, como, pois, o poder de Deus pode ser aperfeiçoado se ele já é perfeito? Já que o poder é de Deus e Deus é perfeito, então tudo que ele tem é perfeito. Então essa é a pergunta: será que existe algo em Deus que pode ser aperfeiçoado com base neste versículo? Bom, o versículo chave para este ensino se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 9, que diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Só a parte A do versículo, então, para nós. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Deus é perfeito. Tudo que Ele tem é perfeito. Se nós olharmos para as Escrituras lá em Mateus capítulo 5, verso de número 48, nós vamos perceber isso. O que Jesus disse lá? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que é Deus. Pai está com letra maiúscula aí. Que estás nos céus, ou vosso Pai celestial, dependendo da tradução. Então Jesus deixou bem claro, Deus é perfeito. Mas o interessante deste versículo é que Jesus disse: sede, pois, perfeitos, como perfeito também é o vosso Pai. Como assim, sede, pois, perfeito, como Deus é perfeito? Então quer dizer que eu tenho que ser perfeito igual a Deus? É possível isso? Aí entra uma segunda pergunta, paralela com a primeira, que é o nosso tema de hoje, tá? O título deste ensino. Como, pois, posso eu ser perfeito? Jesus disse para mim ser perfeito, como Deus é perfeito. Bom, a palavra perfeito, no grego, ela não tem somente um significado, tá? Então, como ocorre em várias outras línguas, né, como também na língua portuguesa, no grego também tem palavras que têm mais de um significado. E um dos significados, né, da palavra grega, perfeito, que em grego se fala teleios, é completo. Esse é um dos significados, completo. E tem um outro significado que significa maduro. Completo, já diz tudo, é completo, não precisa acrescentar mais nada. Não há necessidade, não tem como acrescentar, já está completo. Então, esse é um dos significados da palavra teleios no grego para perfeito aqui no nosso ensino, na Bíblia Sagrada. Só que a palavra maduro já é diferente. Maduro é algo que ainda não estava em condições e veio a ter determinada condição
basicamente é como uma fruta. Se você pegar uma fruta madura, é óbvio que antes ela não estava madura, né? Ela veio a amadurecer, tá? Então, maduro veio a amadurecer. O completo, não. Por quê? Quando se fala de Deus, não existe um início. Como eu disse no ensino anterior, Deus ele é, sempre foi, sempre será, tá? Então, Deus ele sempre foi completo, teleios, perfeito, sempre foi. Então não existe um início para isso, mas para o homem sim. Então quando a Bíblia fala, ou Jesus falando, sede pois perfeitos, Jesus ele está se referindo ao segundo significado, maduro, ou seja, seja maduro, ou ainda venha a se amadurecer, de atingir o estado de maduro. Como? Completo, é Deus. Ou seja, Jesus está querendo dizer, seja vocês amadurecidos, porque o vosso Deus, ele é completo, ele é perfeito. Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios 14, 20, ele usa essa palavra teleios para falar sobre o amadurecimento intelectual do ser humano. Então ele usa essa mesma palavra teleios, mas ele está falando do amadurecimento intelectual da mente. Não está falando de estar completo, perfeito, né? Como Deus, tá? Esta é a mesma colocação de Jesus neste versículo. O amadurecimento intelectual da mente do homem, do ser humano, tá? Então, Deus, sim, de fato, é completo e perfeito. Jesus disse e está dito. E o homem precisa amadurecer-se, ou seja, se aperfeiçoar a cada dia. Porque o ser humano, essa palavra teleios, que Jesus está usando aqui no grego, não pode ser ou ter o significado de completo vinculado ao homem, ao ser humano, porque o homem nunca vai atingir a perfeição. A perfeição ela só vem através de Deus, tá? Então isso daí não vai acontecer. Isso vem através de Deus e é aos poucos, a cada dia nós vamos nos aperfeiçoando, até que nós deixemos essa terra. Enquanto nós estivermos nessa terra, tivermos uma vida terrena, nós não conseguiremos ser perfeitos, não, jamais. Isso não se aplica a nós, porque nós somos limitados a essa esfera mundana, né, do mundo, essa esfera onde existe o pecado, né, e a desordem. Nosso corpo carnal, ele faz parte de tudo isso. Então não tem como ser perfeito, já que eu habito em um corpo carnal. Mas a partir do momento que eu deixo essa vida, então a minha alma ela segue o seu destino, como está escrito na Bíblia Sagrada, aí então eu atingirei a perfeição com o corpo glorificado em Cristo Jesus. Já é um assunto para outro ensino, essa parte, tá? Mas enquanto nós estivermos aqui, não tem como. Então, essa palavra teleios não vai se aplicar à minha vida com o significado de completo, apenas a Deus, porque Ele é. Agora, este significado de amadurecimento, sim, se aplica a mim, se aplica também a você. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com a pergunta inicial? Se tem algo em Deus que pode ser melhorado, já que Deus disse que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Isso tem muito a ver. Então a gente vai olhar para isso logo adiante. Bom, primeiro, para nós entendermos a Bíblia Sagrada, os ensinos da Bíblia, nós temos que analisar o contexto, porque há quem diz que um texto fora do contexto serve de pretexto, onde vêm as heresias, né? Então o contexto ele é muito importante. Qual é o contexto aqui deste versículo? O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios esta segunda carta, já que a primeira carta foi muito bem recebida pela igreja de Corinto. Só que ali existia uma facção que não acreditava na autoridade apostólica de Paulo, não acreditava nisso. E então Paulo, por esse motivo um ou outro também, ele veio a escrever a segunda carta aos Coríntios.
Quando ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, no contexto, Paulo ele fala de uma experiência de arrebatamento, de experiência com Deus espiritual. E então, posteriormente, ele mostra, né, sua sincera modéstia na sua vida eclesiástica, na sua vida ministerial, e se humilhando, né, humilhando dentro da sua humanidade, ali com suas palavras, diante de todos aqueles que receberam a carta ali de Corinto. E Paulo fala de um suposto espinho na carne. Não vamos também entrar neste detalhe, senão a gente vai estender para um outro lado, o ensino. E esse espinho na carne muito incomodava Paulo. E Paulo orou e pediu a Deus para que tirasse esse espinho na carne dele. E ele bem disse que esse espinho existia para que ele não viesse se gloriar, se ensoberbecesse, se enaltecesse, achar ser alguma coisa. Então tinha um propósito para esse espinho na carne, algo que machucava Paulo. Paulo pediu para Deus, ele diz que orou 3 vezes pedindo para que Deus tirasse esse espinho da carne dele, desviasse isso dele, né? Mas Deus veio e respondeu a Paulo a seguinte frase, e disse-me, Deus respondendo a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então este versículo que nós lemos no começo do ensino, é a resposta de Deus para a oração do apóstolo Paulo. Ele orou por 3 vezes e depois Deus deu a resposta para ele, falando: a minha graça basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o contexto. E por que Deus disse isso para o apóstolo Paulo? Como eu disse, na língua grega, como em tantas outras línguas, como até na língua portuguesa, uma palavra passa a ter mais de um significado. E o interessante é que quando Deus fala com Paulo, e ele fala: o meu poder se aperfeiçoa, a palavra aperfeiçoar, ela vem do grego teleios. Perfeito se fala teleios em grego, e aperfeiçoar se fala teleio. Então, se teleio seria aperfeiçoar. E nós já aprendemos no início do ensino que a palavra teleios, perfeito, significa completo, como também significa maduro. Só que nenhum desses 2 significados se aplicaria a este versículo, porque Deus disse: o meu poder se aperfeiçoa. Então Deus estaria dizendo o quê? O meu poder se completa. Se ele disse completo, então quer dizer que antes não era completo. Então o poder de Deus não é perfeito. E se o poder de Deus não é perfeito, o nosso Deus não é perfeito, porque o que ele tem não é perfeito. Está me entendendo? Então, como pois Deus pode ser perfeito se ele tem um poder que não é perfeito? Então ele não é todo perfeito. Então essa palavra completa, né, de se completar, não se aplicaria aqui a esse texto. Essa interpretação da palavra teleios, né, ou teleio, para aperfeiçoar, completo não se aplica. Aí sobra a palavra maduro, só que também não se aplica, porque isso se refere ao homem. Eu disse que Paulo, ele usa essa mesma palavra para falar sobre o amadurecimento da intelectualidade, da mente do homem. Então também não dá, porque se Deus dissesse: o meu poder se amadurece, quer dizer que o poder de Deus não era maduro. Ele não chegou ao estado de maduro. Então tem coisas ainda para ser mexido no poder e ser melhorado. Então Deus também não seria perfeito. Só que essa palavra perfeito, teleios, e aperfeiçoar, teleio, não significa apenas completo ou amadurecido, mas ela tem um terceiro significado, que significa o quê? Chegar ao objetivo desejado. Aí sim, esta interpretação, né, desta palavra, ela vem a se encaixar,
com o que Deus disse para o apóstolo Paulo. Então, quando Paulo diz, o meu poder se aperfeiçoa, aliás, quando Deus disse para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus não está dizendo, o meu poder se completa na fraqueza, e nem está dizendo, o meu poder se amadurece na fraqueza, mas ele está dizendo, o meu poder, ele chega ao objetivo desejado no momento da fraqueza. Deus está querendo dizer que o poder dele, ele tem um objetivo, ele tem uma meta, ele tem um alvo a ser alcançado, e é somente no momento de fraqueza que este poder alcança o alvo que Deus quer. Então, quando Deus disse isso para Paulo, ele não estava falando de melhoria, mas estava falando de chegar ao alvo. E qual é o objetivo desejado por Deus? Trocando por miúdos, olha o que Deus estava querendo dizer para Paulo. Quando Paulo pediu, para que desviasse dele aquele espinho na carne, Deus estava querendo dizer para Paulo, olha Paulo, não há necessidade que eu tire esse espinho da sua carne, que eu desvie ele de você, não há necessidade, porque a minha graça, você já tem ela já é o bastante para você, já te basta isso. Então Deus não via necessidade de desviar aquele espinho da carne de Paulo, e Deus disse para Paulo, a minha graça já é o bastante para você, e ela já é o suficiente. Então, além do mais, o meu poder, ele só vai atingir o objetivo que eu quero, no momento que você estiver fraco. E qual é o objetivo desejado por Deus? Para nós entendermos uma coisa, eu quero até fazer uma leitura aqui de Jeremias 10:12, Jeremias 10:12, talvez não dê tempo de você acompanhar e abrir as escrituras lá, mas você pode anotar, se você quiser ler posteriormente, tá? Diz assim, ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 10:12, então ele fez a terra com o seu poder. Existem duas esferas, a esfera espiritual e a esfera material. Nós, seres humanos, somos parte naturalmente da esfera natural, da esfera material. Mas existe uma outra esfera que é a esfera espiritual, onde habita Deus, onde residem os anjos, nessa esfera em que a existência do diabo é numa esfera espiritual, que nós não podemos alcançar e adentrar assim deliberadamente, tá? Então essa é uma outra esfera, Então nós estamos na esfera material, então tudo que nós vemos e apalpamos faz parte da esfera material, e tudo que nos cerca, o planeta Terra, o céu, a Urânio, tudo isso faz parte da esfera material, mas existe uma espiritual, e o poder de Deus sempre existiu na esfera espiritual, porque Deus sempre existiu nessa esfera espiritual. Deus, com toda a sua grandeza, toda a sua majestade, sempre fez parte, ele sempre existiu, mas na esfera material, Deus veio a criar ela. Então, quando Deus criou a esfera material, Ele criou pelo seu poder. Então, o poder de Deus faz parte dessa esfera material, da onde nós residimos, nós seres humanos existimos, tá? Então, Deus faz parte disso através do que? Do seu poder, da sua onipresença. A gente iria longe só falando sobre isso. E o poder de Deus existe, como eu disse, sempre existiu na esfera espiritual, mas também existe na esfera material. E por que existe na esfera material? Qual é o objetivo dessa existência em nossa esfera do poder de Deus? Única e exclusivamente em prol da minha vida e a sua vida. Porque tudo que Deus fez, Ele fez para que nós viéssemos a desfrutar, a cuidar, quando Deus criou o planeta Terra, tudo que existe, os animais, a Bíblia nos fala de Adão, que colocou Adão como um mordomo, então cuida de tudo. Adão deu um nome para os animais, ele cuidava de tudo, ele reinava sobre tudo, estava tudo sobre os cuidados de Adão e de Eva também, Então tudo que foi criado foi para que o homem viesse
a cuidar e a administrar e a servir, né? A mordomia, né? E Deus criou tudo isso, porém, depois de vir o pecado e tudo mais, Deus não retirou o seu poder do planeta Terra, ainda existente, e através do seu poder que Ele trabalha em nossas vidas. Então tudo foi criado pelo poder de Deus. Então o poder de Deus já passou a fazer parte da esfera material a partir da criação. Jeremias 10:12, Ele fez a terra com o seu poder. Amém? Outro versículo que eu quero fazer leitura para complementar, em Efésios 6:10, que diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O próprio Paulo, que escreveu aos Coríntios, segundo aos Coríntios, Paulo escreveu a carta aos Efésios 3 anos depois. Ele escreveu em 57 depois de Cristo, a carta de 2 aos Coríntios. A carta de Efésios ele escreveu 3 anos depois, no ano 60 depois de Cristo. Então, este mesmo Paulo que ouviu de Deus, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Ele mesmo escreveu aos Efésios lá em 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, o poder de Deus, complementando aquilo que nós falamos em relação a Jeremias 10:12, existe em nossa esfera para que venha a nos alcançar como objetivo, para trabalhar em nossas vidas e em prol a nós. Olha só o mistério, e olha só que lindo, né? Quando nós começamos a ler os versículos da Bíblia e compreender eles, o poder de Deus ele só existe por causa de mim e por causa de você. Olha que maravilha. Então, o poder de Deus ele nos fortalece. Então Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, o poder de Deus ele tem essa característica de nos fortalecer. Tá? Então, se formos falar dos objetivos do poder de Deus, nós vamos ficar por horas falando. E todos eles vão apontar para quem? Para mim e para você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6:14, por exemplo, diz, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Mais uma vez um versículo falando sobre o poder de Deus atingindo a nossa vida, né, como alvo, como objetivo, alcançando as nossas vidas. Então Deus, tudo que Ele faz em minha vida, em sua vida, é através do seu poder. Ele usa o seu poder para conosco. E naquele dia, quando nós formos ressuscitados, formos arrebatados pelo Senhor, tudo ocorrerá através do poder de Deus. Então Deus usará do seu poder para que Ele faça essas coisas. É o poder de Deus, é a ação de Deus. Então todo o que se diz a respeito de poder de Deus estará sempre apontando para as nossas vidas. Agora vamos voltar lá para o versículo de 2 Coríntios 12:9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está querendo dizer, o meu poder só vai atingir o objetivo que eu quero, quando você estiver fraco. Por quê? Porque se estivermos fortes, por que Deus vai nos fortalecer se nós já estamos fortes? Nós já estamos fortes, então por que vai nos fortalecer? Só fortalece aquele que está fraco, não é? Então o objetivo de Deus é nos fortalecer e trabalhar em nossas vidas. E a partir do momento que estamos necessitados, que precisamos, e então o Senhor Deus, Ele usa do seu poder, né? Jesus bem disse, né? Eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para os enfermos. Então toda a ação de Jesus era em prol aos enfermos. Eu não estou falando, e nem Ele falou sobre enfermidade física, é sobre enfermidade espiritual. Tá? Então, a necessidade espiritual, quando ela é existente, então ali está Cristo Jesus fazendo a sua obra. Tá? Do mesmo jeito conosco, Deus só vai nos fortalecer se nós estivermos
Em um momento, não digo de fraqueza total, é óbvio, mas algum momento de dificuldade que nós necessitamos estar mais firmes e mais fortes em Deus, então Deus vai usar o seu poder em nossas vidas para que venha nos fortalecer mais e mais. É óbvio que o poder de Deus não serve só para isso, só para me fortalecer. Essa é uma das coisas, né, que é a função dele em nossas vidas, né? Deus usa disso em nossas vidas. Como eu disse, poderíamos citar várias outras coisas, mas no momento que nós necessitamos, então o Senhor Deus, Ele está sempre trabalhando em nossas vidas. E o interessante de tudo é que nós necessitamos todos os dias. Já pensou? Todos os dias nós precisamos de Deus. Eu disse em uma outra ocasião que até mesmo o ateu que não acredita em Deus depende de Deus para existir. Porque na Bíblia nos diz que tudo existe por causa dele, através dele, porque dele, por ele, para eles foram feitas todas as coisas. João, em seu evangelho, ele diz que tudo veio a existir através do Verbo, através de Cristo. Ele diz que tudo foi feito por intermédio dele, que sem ele nada do que foi feito se faria. Ou seja, toda a existência depende de Deus, depende do poder de Deus. Então até mesmo o ateu que não crê em Deus depende de Deus para existir, senão ele também não existiria, senão ele também não seria guardado e livrado, porque Deus, ele nos livra, ele livra todos nós, constantemente, ele livra, independente se é uma pessoa cristã ou não, Deus ele também livra, sabia? Porque ele é misericordioso e ele ama. Se ele não livrasse todos os dias, o diabo já tinha matado muito mais do que ele tem matado até agora. Mas devemos perceber pelas escrituras sagradas que tudo tem um limite também, né? Então não é porque Deus me livra todos os dias que eu vou então ficar longe de Deus e viver a minha vida do jeito que eu quero. Não é assim que funciona também, né? Em dado momento, infelizmente, nós podemos não estar dentro do total livramento de Deus e acabar sendo levado pelo adversário, como muitas pessoas infelizmente foram levadas, você sabe disso. A misericórdia de Deus é existente, mas eu só aceito ela na minha vida se eu quiser, e quanto mais eu caminho para longe de Deus, menos das bênçãos de Deus eu tenho. Então o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então Deus, ele vai sempre trabalhar em minha vida através da sua misericórdia, do seu amor, usando o seu poder para comigo, mas eu preciso ter uma parcela de contribuição. Eu não quero dizer, porque a Bíblia também não diz, que tudo que eu posso receber da parte de Deus é por mérito, então não é pelo que eu faço, não, hipótese alguma, é pela graça e misericórdia de Deus. Porém, a Bíblia ela não fecha as páginas dela quando se fala a respeito daquilo que nós plantamos, porque a Bíblia diz que o que plantamos nós colhemos. Então não é o fato de Deus estar sempre a trabalhar sobre a minha vida e que o poder dele só existe na esfera material por causa de mim, da minha existência e da sua existência, que então eu vou deixar Deus de lado e viver a minha vida do jeito que eu quero. Porque quanto mais eu me distancio de Deus, vivendo uma vida de pecado, uma vida mundana, uma vida de desordem, contra a vontade do Senhor, quanto mais eu faço isso, mais eu estou se afastando de Deus e afastando Ele de mim. E com Ele está indo todas as bênçãos dEle, porque as bênçãos de Deus é de Deus, é dada por Deus. Então quanto mais longe eu estiver de Deus, mais longe eu estou das bênçãos dele também, mais longe eu estou dos livramentos, mais longe eu estou dos milagres, mais longe eu estou da voz de Deus, né? Então eu preciso viver uma vida de busca ao Senhor, e então o poder de Deus de fato vai surtir um efeito maravilhoso na minha vida e na minha família. Concluindo o ensino, Deus ele é perfeito, não existe nada nele que precisa ser melhorado. E quando a Bíblia diz, ele falando que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, ele está dizendo que o poder dele só vai atingir o alvo que ele quer que atinja no momento em que eu preciso dele. E é nesse momento que eu tenho que clamar a Deus, porque Deus ele não vai fazer nada na sua vida se você não permitir que ele faça. E como eu permito? Buscando ao Senhor. A Bíblia nos diz: buscai
e me achareis, né? Buscai, buscai e me achareis. A Bíblia nos diz que quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, então nós o encontraremos. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Quero convidá-los para uma oração, né? Como nós sempre fazemos. Oração nunca é demais. Nós necessitamos muito de Deus em nossas vidas, porque Ele nos ama, Ele te ama. Feche seus olhos, oremos a Deus. Senhor, obrigado. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Sabemos que não há nenhum mérito em nós e que em nós não existe, Senhor Deus, jamais existirá algo que faça com que o Senhor venha fazer milagres, venha realizar algo. Senhor, nunca, jamais existirá. A única coisa que nós temos é o sangue do Teu Filho, vertido por nós na cruz do Calvário, e Ele nos permite ter livre acesso, Pai, até o Teu Santo dos Santos, até a Tua presença. E neste momento, Senhor, nós te pedimos, trabalhe em nossas vidas, nos livra de todo mal, de toda obra maligna, livra cada família, cada lar. Todo mal tem se levantado e tem erguido planos maquiavélicos contra as nossas vidas, caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Adentra o lar dos Teus filhos neste momento e faz a Tua obra, faz o Teu milagre, Senhor, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua grandeza, porque sabemos que não somos nada, mas o Senhor é todo poderoso sobre as nossas vidas, e nós cremos em Ti, ó Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.